Bom, nós vamos fazer aqui uma avaliação, resumo, da seção 2 da RDC 301, que foi implementada a partir de agosto de 2019 pela Anvisa. Essa seção trata exclusivamente das boas práticas de fabricação de medicamentos. Antes disso, nós vamos fazer um breve histórico sobre como foi a implantação das boas práticas de fabricação no Brasil. Em 1998, uma empresa famosa, na verdade uma farmácia de manipulação de São Paulo, Botica Alveado de Ouro, ela tinha um prestígio muito grande, né? Talvez fosse a farmácia de maior expressão do Brasil na época, e ela recebeu de terceiros uma solicitação para comprimir 1.300.000 unidades de comprimidos de placebo. O que seria o placebo? Seria o comprimido sem o princípio ativo. Esses medicamentos sem o princípio ativo são usados em pesquisa clínica para você avaliar se aquela substância que você quer testar como medicamento está funcionando realmente, diferentemente de alguma coisa que não faça efeito nenhum. Então eles colocam um grupo de pessoas tomando placebo e um grupo de pessoas, todas saudáveis, né, tomando o medicamento. E eles vão anotando as reações entre um grupo e outro e vendo as diferenças, se elas são, vamos dizer assim, expressivas para que aquilo seja considerado realmente um medicamento em relação a um placebo. Bom, só que o que eles não sabiam é que esses terceiros encomendaram esses comprimidos para falsificar o medicamento da época, chamado Androcur, do laboratório Bayer. E nada mais nada menos, Androcur era usado para o tratamento de câncer de próstata. O que aconteceu? Começaram a aparecer na imprensa alguns relatos de que esses medicamentos falsos, né, estavam provocando reações aí na população, na verdade estavam provocando mortes. Então, por exemplo, a Folha de São Paulo, na época, em julho de 98, anunciou que Androcur falso pode ter feito outra vítima. Quer dizer que já havia mais vítimas, né? Já havia mais vítimas. Então, com essa situação toda se agravando e a Anvisa não tendo como controlar essa situação, porque não havia um núcleo centralizado de controle, eram diversas agências setorizadas, né? Em 99 ela cria, então o governo cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa em si, né? E aí o que acontece nessa época aí, né? Ocorre então uma centralização da vigilância sanitária no país inteiro. Bom, daí iniciou-se um processo de criação de um modelo baseado nos preceitos de outros organismos internacionais que cuidam da saúde no planeta. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, o WHO, e por exemplo, o FDA americano, que é o Food and Drug Administration, que é a administração de alimentos e medicamentos americano. Então a Anvisa começou a verificar como esses órgãos funcionavam. E de lá para cá, então, uma boa parte dessa transformação na fabricação farmacêutica estava contida na RDC 17 de 2010, que foi revogada em função da entrada da RDC 301 em 2019. Então passaram-se ali 9 anos, a RDC 17 era bastante já robusta, com bastante informação, né? Só que eles precisavam fazer alguma coisa a mais para colocar os medicamentos produzidos no Brasil com os padrões produzidos no mundo. Então veio a RDC com essa intenção. Por conta disso também, foram readequadas mais 14 instruções normativas para que isso se efetivasse. Na verdade, a RDC ela faz uma conciliação com o PIC-S, que é um esquema de cooperação de inspeção farmacêutica que está presente em 47 países que adotam essas guias. Então, isso acaba facilitando a intercambiabilidade entre países, exportações e importações. Este era o objetivo. E a RDC, dentro dessa nova proposta de 2019, a 301, ela institui um chamado Sistema da Qualidade Farmacêutica, o SQF. E dentro desse Sistema de Qualidade Farmacêutica,
que inclui a parte de gerenciamento dos riscos. Dentre o gerenciamento dos riscos, foi colocado então as boas práticas de fabricação ali separadamente na seção 2, né? Então, as empresas que alcançam as certificações a partir da RDC 301, elas ficam praticamente validadas entre essa comunidade de 47 países para se tornarem multinacionais mais facilmente, porque as normas estão sempre de acordo com esse grupo de 47 países. Então, a intenção da Anvisa foi justamente harmonizar toda a normativa dentro de pelo menos esse grupo de 47 países. Já é um passo, né? Pode ser que no futuro a Anvisa precise validar novamente e talvez lançar uma nova RDC que cubra outros países que não esses 47. Né? As boas práticas de fabricação asseguram que os produtos são consistentemente produzidos e controlados. E se referem tanto à produção como ao controle de qualidade. Então aqui, né, alguns até colocam a sigla BPF-C, que seriam as boas práticas de fabricação e controle, juntas, né? Quais foram os requisitos de boas práticas que ficaram enfatizados nessa seção 2 da RDC 301? Bom, os processos precisam ser bem definidos, precisam ser periodicamente revisados para garantir qualidade e conformidade constantes, ou seja, repetibilidade e reprodutibilidade. A empresa tem que ser capaz de fabricar repetidamente lotes e reprodutivamente lotes que tenham as mesmas características, ou seja, não pode ficar variando de qualidade. Né? Aparece um comprimido amarelo, o outro branco do mesmo produto, aparece um comprimido mais úmido, outro menos úmido, aparece um líquido com cor mais clara, cor menos escura. Então, esses requisitos, né, eles fazem com que o processo fique uniforme. Né? Para isso, o que precisa fazer? Validar. Então, você valida o local em que está sendo fabricado o medicamento, os equipamentos que estão sendo usados para a fabricação desse medicamento, as misturas todas são validadas por tempo de agitação, tempo de mistura. O pessoal, né, o pessoal que está fabricando ali também precisa estar validado, vamos dizer assim, isso quer dizer treinamento, né? Os materiais, as identificações precisam ser padronizadas para não haver confusão. A documentação toda originária da produção de um lote, ela vem com todos os checklists, depois ela é revisada, né? Ela é ali analisada por uma equipe de garantia da qualidade, né, que vai olhar essa documentação criticamente e ver se todos os documentos foram preenchidos, se o processo dá, então, informações de que ele foi feito de forma constante, né, de forma conforme. Né? Além disso, a armazenagem, o transporte precisa ser adequado, as instruções e procedimentos têm que ser eficientes, então a pessoa, o operador, né, recebe esses procedimentos, eles precisam ser claros para ele e ele precisa estar treinado para segui-los corretamente. Então não adianta nada fazer um documento muito bacana, muito bonitão, mas o operador na hora de fazer não vê aquilo prático e acaba não fazendo na prática o que precisa ser feito e registrado. Né? Ou então ele resolve registrar no final, depois que ele termina de fabricar, porque não está prático o documento para ele precisa parar a fabricação para poder fazer os registros. Então, tudo isso tem que ser pensado para atender esses requisitos. Né? Além disso, os registros que são feitos manuais ou automáticos devem ser lançados durante o processo. Né? Qualquer desvio da produção ou da qualidade deve ser parada a produção. Deve ser parado e investigado imediatamente, avaliado, corrigir e garantir que não haja reincidência. Não é? Esses são alguns dos requisitos. Além desses, os registros precisam garantir rastreabilidade, tanto dos processos quanto dos controles, bem como dos destinos finais dos produtos. Então, o transporte do produto até o seu local final, o seu destino, fazem parte da cadeia de rastreabilidade dos lotes.
Isso são as boas práticas de distribuição. É através disso que você consegue fazer o chamado recall, que é o recolhimento no mercado de alguma coisa que aconteceu generalizadamente em algum lote de algum produto e que você consegue localizar esse produto até o seu destino final e recolher do mercado isso, né? Então, abrir aí uma reclamação de mercado e avaliar essa reclamação, fazer investigação, quais foram as causas possíveis daquele desvio, a que ponto isso foi atingido. De repente foi uma caixinha que estava lá numa drogaria que pegava sol e aí alterou as características do produto. Ok, então isso é um caso pontual. Mas se aparecem reclamações de mercado em quantidades superiores àquelas em que estão acostumadas e principalmente direcionadas para um único lote, um único produto, então é preciso haver esse mecanismo para que esse recall aconteça, as investigações sejam feitas, as medidas para alterar os processos sejam feitas para que não haja mais recorrência do mesmo problema. Bom, o controle da qualidade precisa ser uma ferramenta dinâmica de revisão, neste caso da RDC 301, que está em comum acordo com esses outros 47 países. Por quê? O controle de qualidade precisa estar sempre atento aos compêndios oficiais, farmacopeia brasileira, farmacopeia americana, farmacopeia japonesa, helvética, britânica, toda a literatura oficial, para que ele possa fazer uma revisão e uma atualização dos seus testes de rotina. Então, amostragem, processos, armazenamento, estabilidade, rastreabilidade e distribuição devem passar por revisões anuais, né? A especial atenção na exportação, porque tem que estar alinhado com as normas internacionais. Então, qualidade não é responsabilidade só do controle da qualidade, é responsabilidade de todos os que estão envolvidos. E eles devem estar devidamente treinados e habilitados para isso. Garantia da qualidade, produção, almoxarifados, transporte, não é? Tudo isso tem que ser, então, tem que ter normas, tem que ter documentação suficiente para que o processo seja, então, validado internacionalmente. E, por conta disso, por conta dessa RDC e por conta de muitos fabricantes quererem exportar os seus produtos ou até construir fábricas fora do país, então nós ficamos mais expostos, né, com relação a isso. Bom, então nós agradecemos a atenção de todos e esperamos que as empresas possam se beneficiar dessa nova resolução nas suas estratégias de futuros mercados. Agradecemos a todos, até uma próxima vez.